Olá, eu me chamo Jaine Bemuyal, eu sou integrante do Programa de Educação Tutorial, o PET de Engenharia Civil, e eu vou estar ministrando o curso de Linguagem de Programação em Python aplicado para Engenharia Civil. Primeiro eu vou estar dando uma introdução do que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação ela pode ser uma linguagem escrita e formal que vai instruir e, a partir dessa instrução, vai gerar os programas que são os nossos softwares, e é um software que pode ser desenvolvido para rodar em um computador, um dispositivo móvel ou em qualquer outro equipamento que vai permitir sua execução. Quando a gente estiver falando em linguagens de programação, vão existir diversas linguagens e cada linguagem ela vai ter um propósito. Então, seja no desenvolvimento de softwares, seja no desenvolvimento web, ou seja em desenvolvimento de máquinas, que são outros tipos de linguagem como o Arduino. Bom, aqui no nosso mini curso a gente vai trabalhar com a linguagem de programação em Python, que ela é uma linguagem de fácil compreensão e também é considerada uma linguagem de alto nível, e ela pode também ser utilizada tanto para desenvolvimento web quanto para ciência de dados também. Vou estar falando agora o que é um algoritmo. Um algoritmo ele pode ser entendido como uma sequência lógica que tu vais ter um objetivo definido em que tu visa, digamos assim, processar alguma informação. Então, um algoritmo, a gente vai ter primeiro a entrada, que vão ser os nossos inputs. Então, a partir dessa entrada, a gente vai ter a captação dos nossos dados, que eles vão ser convertidos para uma forma que a máquina irá conseguir entender. A partir disso, a gente vai ter a sequência de instruções, que é o processamento. Então, nessa fase, vai variar de acordo com o que foi definido com o objetivo que tu tens estabelecido na origem de dados. E a gente vai ter a saída. Essa saída ela vai ser transmitida para o usuário, seja em forma de documento, em forma de planilha e outros tipos. Aqui a gente tem o nosso exemplo de algoritmo. Então, aqui a gente tem no início, quando a gente estiver falando em algoritmo, a gente interpreta como uma sequência de passos que tu visas um objetivo. Então, aqui, quando a gente estiver falando em algoritmo, a gente vai ter alternativas que cada uma delas vai te condicionar para uma condição diferente. Então, aqui a gente tem o início, que estou com o mouse na página. Então, aqui a gente vai clicar no link. Se o usuário clicar no link, sim, ele vai abrir a página. Se o usuário não clicar no link, ele não vai fazer nada. Então, aqui a gente vamos ter essas duas opções. Então, o algoritmo ele é entendido como essa sequência lógica que tu vais ter um objetivo bem definido. Vamos agora falar de variáveis. As variáveis são pequenos espaços de memória que vão ser utilizados para armazenar e manipular dados. Em Python, os tipos de dados básicos são os tipos inteiros, que são os inters, então eles vão armazenar números inteiros. A gente tem o float, que vai armazenar número em formato decimal. A gente tem a string, que vai armazenar um conjunto de caracteres, que são os nossos textos. E cada variável pode armazenar apenas um tipo de dado a cada instante. Aqui a gente tem Gabriel, que é uma string. Então, quando eu quiser me referir a uma string, eu vou ter que utilizar ou aspa simples ou aspa dupla, para eu me referir a uma string que a máquina vai interpretar como se fosse um texto. Aqui a gente tem os nossos inteiros, que são números inteiros, e a gente tem os nossos floats, que são os nossos números flutuantes, que são os nossos números decimais. Então, assim, o float, ele lê o inteiro, mas o inteiro, ele não lê um float. Aqui a gente tem os nossos operadores, que são os nossos, que a gente já conhece na matemática. Então, quando a gente estiver na linguagem de programação, a nossa soma,
ela vai ser referida ao símbolo de mais, que a gente já conhece, a subtração ao menos, a multiplicação ao asterisco, a divisão uma barra, módulo símbolo de porcentagem, exponenciação, 2 asteriscos e a divisão para um inteiro. Eu vou ter 2 barras. Aqui eu vou ter 2 tipos de divisão. Quando eu quiser que o resultado da minha divisão seja um número decimal, eu vou colocar uma barra. Se eu quiser que a minha divisão ela seja um número inteiro, eu vou colocar 2 barras. Bom, aqui a gente vai estar executando o nosso primeiro código, que é o código que qualquer programador vai executar, o primeiro código que qualquer programador vai executar. Aqui que a gente tem o nosso Hello Mundo. Então, o print, ele é uma das funções mais importantes utilizadas na linguagem Python. O print, ele é uma função, tudo que tu colocares entre tudo que tu colocares aqui na função print vai ser impresso, seja por aspas simples ou aspas duplas. Então, o interpretador vai mostrar no console a impressão que foi definido. Então, aqui eu coloquei print Hello Mundo. Então, quando eu colocar para gerar o meu código, ele vai imprimir Hello Mundo. A gente vai agora testar aqui para vocês acompanharem mais ou menos como é que vai funcionar. A gente vai agora estar fazendo o nosso primeiro comando em Python. Então, a gente vai chamar o print, parênteses, que é uma função, e eu vou pedir para o meu programa imprimir para mim a palavra olá. Aqui para ele rodar. E ele imprimiu aqui na tela para mim, olá. Vou colocar aqui Pet Civil. Quero que o meu programa imprima Pet Civil. Colocar aqui o botão de rodar e o meu programa vai imprimir Pet Civil. Se eu quiser que o meu programa imprima o resultado de uma conta, que foi o que a gente viu os operadores, quero que o meu programa imprima para mim 2 menos 2. Meu programa vai imprimir para mim 0. Quero que o programa imprima para mim o resultado da divisão de 2 dividido para 2. O programa vai imprimir para mim 1. Olha, reparem que aqui a gente vai ter a impressão de um float, que foi o que a gente viu, uma barra. Se eu quiser que o meu programa imprima apenas 1, eu vou colocar 2 barras. Ele vai imprimir apenas 1. Bom, agora a gente vai estar fazendo a entrada de valores, em que o usuário ele vai digitar o valor da variável. Então aqui eu tenho uma variável x e essa variável ela vai receber o input, que é a entrada de dados. Então eu vou pedir para o meu usuário digitar um valor. Então, quando eu quiser que o meu usuário ele digite um texto, eu vou colocar a str, que eu vou preparar a minha variável para receber uma string. Se eu quiser que o meu usuário digite um número, eu vou colocar int. E se eu quiser que o meu usuário digite um float, eu vou colocar para minha variável receber um float. E quando eu não colocar nenhum tipo de variável aqui,
o meu x ele vai receber, tudo que o meu x receber vai ser considerado uma string. Bom, aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de x. Essa variável ela vai receber uma string, input, entrada de dados, se for string, eu tenho que colocar, como é uma string, tudo que eu colocar aqui para perguntar para o usuário, ele vai imprimir em formato de texto. Então, eu tenho que colocar como uma string. Ele vai perguntar para o usuário qual seu nome. Meu teclado está um pouco com problema. E eu vou colocar para ele imprimir, print, a minha variável, que vai ser x. Vai perguntar para o usuário qual o seu nome. Vou colocar aqui Jaine. E ele vai imprimir Jaine. Por exemplo, eu posso colocar para o meu programa, além de imprimir a variável, meu nome é colocar vírgula, eu estou tendo uma separação entre a minha string e a minha variável, perguntar qual o seu nome, Jaine, e ele vai imprimir para mim, meu nome é Jaine. Bom, a gente vai agora falar sobre outros tipos de operadores que a gente vai estar vendo na linguagem de programação. Então, quando a gente fala no símbolo de igual na programação, como a gente já viu, remete a recebe. E quando a gente quiser que tenha o significado de igual, a gente vai ter dois símbolos de igual. Então, igual, igual tem o significado de igual. Exclamação e igual tem um significado de diferente. Símbolo de maior, de menor, também como a gente conhece no operador matemático, menor, menor que, maior que, menor ou maior e igual. Aqui a gente vai ter as nossas estruturas de decisão. Então, as estruturas de decisão elas vão permitir alterar o curso do fluxo de execução de um programa, de acordo com verdadeiro ou falso de um teste lógico. Aqui no nosso código a gente tem o x, que ele vai receber um número inteiro. Então o usuário ele vai perguntar para o usuário para ele digitar um valor de x. A gente tem uma variável y que vai receber o número inteiro, então ele vai pedir para o usuário digitar um valor de y. E dependendo dos valores que o usuário inserir aqui, ele vai estar fazendo o teste lógico. Então a gente tem o if. O if, ele vai dizer que se o x for maior que o y, então ele vai imprimir na tela que o x é maior que o y. Se não, ele vai imprimir na tela que o y ele é maior que x. Bom, a gente vai agora fazendo a aplicação da estrutura de repetição. Então, eu vou criar uma variável x, que ela vai receber um inteiro. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um valor de x, um x qualquer. E eu vou pedir para ele digitar um valor de y qualquer também. Aqui eu vou colocar que se o valor de x digitado pelo usuário for maior que y,
faça, vou dizer para ele imprimir que x é maior que y. Else. Se não, print x menor que esse teclado está com problema. Menor que y. Pedi para digitar o valor de x, o usuário vai inserir 4. Vou colocar 7. X é menor que y. Caso eu vou pedir para o usuário digitar, digamos assim, o usuário vai digitar 4 e no valor de y o usuário vai digitar 4 também, que são valores em que y ele vai ser igual, as duas variáveis vão ter os mesmos valores. Ele vai dizer que o x é menor que y, porque ele vai testar primeiro uma condição, depois a outra. Então, digamos assim, o nosso código ele vai estar errado. Então, eu tenho que preparar essa minha variável para ela receber, independentemente, qualquer tipo de valor. Então, aqui eu vou colocar que se x for maior ou igual a y, eu vou colocar aqui, aí ele vai me dizer que o x ele é maior que y. Eu posso colocar uma condição aqui que se x, ainda assim eu vou ter uma condição errada. Se x for igual a y, faça print x igual a y. Vou colocar aqui o valor de x igual a 4, o valor de y igual a 4. Ele vai imprimir na tela que o valor de x ele é igual ao valor de y. Bom, agora a gente vai ver a parte das bibliotecas. Então, as bibliotecas elas vão armazenar funções pré-definidas que podem ser utilizadas em qualquer momento do programa. Bom, no Python muitas bibliotecas elas são instaladas já com o programa. Então, como por exemplo a biblioteca math, que é uma biblioteca de funções matemáticas. E para tu importar uma função específica da biblioteca, tu colocas from math e importa a função específica que tu queres. Aqui, por exemplo, eu quero a função fatorial. Então, eu vou primeiro me referenciar a biblioteca math e vou importar a função específica fatorial e vou colocar para imprimir o fatorial de 6. Eu vou ensinar agora como é que faz a importação de uma biblioteca no Python. Tirando a math, que já é uma biblioteca que vem instalada no programa, eu tenho outras bibliotecas que, como por exemplo, bibliotecas, além de funções matemáticas, a gente tem biblioteca de gráficos e também bibliotecas que vão utilizar da parte, digamos assim, que é o que a gente chama de front-end, que é, digamos assim, a parte mais visual de um programa. Aqui eu vou ensinar, de maneira genérica, a importar uma biblioteca que a gente utiliza muito para criação de programas, da parte front-end de programas, que é o PySimple-G. Então, antes de eu importar aqui, eu vou ir bem aqui nessa aba, eu tenho aqui o PyConsole.
aqui onde eu executo o programa, e a gente vai em Python Packages. Aqui a gente vai digitar PySimpleGui. E a gente vai colocar aqui para instalar a biblioteca. Então, quando eu quiser fazer a utilização de alguma biblioteca, eu faço esse processo. Aqui, eu quero me utilizar da biblioteca Math. Vou colocar para imprimir pi. Diz que pi não é definido, porque antes eu preciso colocar math.pi. Aqui ele vai imprimir o meu valor de pi. Se eu quiser, por exemplo, imprimir math cosseno de 45. Ele vai imprimir aqui para mim. Se eu quiser, por exemplo, imprimir tangente ou seno, vou colocar aqui, seno de 45. Aí ele vai imprimir aqui para mim. Como foi visto no exemplo, eu queria imprimir um fatorial. Então eu chamo from math import fatorial. O fatorial de 2, por exemplo, que é 2. Imprimir o fatorial, por exemplo, de 6, que foi o que a gente viu no exemplo, 720. É assim, então, que a gente faz a importação de uma biblioteca no Python. Bom, gente, vamos lá então, né? A gente vai ver aqui, nosso curso ele é aplicado para engenharia civil, então a gente vai ver algumas aplicações que a gente vê no curso que a gente pode estar utilizando o Python para auxiliar. Aqui eu peguei um exemplo de uma viga biapoiada, em que o momento máximo nessa viga ele é QL ao quadrado sobre 8. Para quem for fazer intuitivamente, quiser o momento máximo numa viga biapoiada, a gente vai ter essa fórmula aqui, que é uma fórmula bem genérica. Então, aqui eu vou considerar que a minha carga distribuída na minha viga equivale a 3 kN, e o meu vão ele é igual a 4 metros. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 6 kN vezes metro, que vai ser o meu momento máximo nessa viga. Então, aqui, quando eu quiser, por exemplo, tu sabes resolver o problema, aí tu tens agora que transformar isso para uma linguagem de máquina. Então, aqui eu vou pegar a minha carga, que eu vou transformar essa minha carga numa variável Q. Então, o Q ele vai receber um float, e eu vou pedir para o usuário digitar o Q, que é o valor da carga. Eu vou criar uma outra variável, que é L, que é o comprimento do vão. Então, eu vou colocar também para receber um float, e vou pedir para digitar o valor de L. E o meu máximo, que vai ser o meu momento máximo nessa viga, que vai ser o Q vezes o L ao quadrado. A multiplicação na linguagem de programação é igual a um asterisco. A exponenciação é igual a 2 asteriscos. A divisão é igual a uma barra. E aqui eu vou colocar que o meu momento máximo vai ser igual, aqui eu vou colocar para imprimir na tela, ao meu cálculo que eu vou pedir aqui, que eu vou chegar no valor de 6 kN.
Aqui a gente tem uma outra aplicação que é o nosso momento de inércia. Então, aqui, esse é o momento de inércia em x. O momento de inércia em x ele vai ser igual a base vezes a altura ao cubo dividido para 12. Então, aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de base. Essa base ela vai receber um float que vai pedir para o meu usuário digitar o valor da base em metros. A minha altura, vou criar um float também, em que ele vai receber, vou pedir para o meu usuário digitar a minha altura. E eu vou criar uma variável que vai fazer o cálculo para mim de base vezes altura ao cubo dividido para 12. Geralmente, quando a gente cria essas variáveis que a gente sabe que vai receber um número, eu não sei se o meu usuário ele vai digitar um número decimal. Então, é mais fácil eu criar uma variável que vai receber um float do que eu criar uma variável que vai receber um número inteiro. Porque se eu criar uma variável que vai receber o número inteiro e eu digitar um número decimal, ele vai dar erro. Mas se eu criar um ponto flutuante, a minha variável float, e ele receber um número inteiro, ele vai interpretar como um ponto flutuante também. Então aqui eu vou colocar, para imprimir o momento de inércia, a minha variável inércia, e aqui eu coloquei para imprimir uma string porque eu pedi para o meu valor digitado ser em metros. E o valor do momento de inércia, ele é elevado à quarta. Aqui eu também tenho uma outra fórmula de fazer, utilizando um outro método que abordado também, só que é para momento de inércia em círculo, que é πr a quarta dividido para 4. Bom, agora a gente vai ver a parte das bibliotecas. Então, as bibliotecas elas vão armazenar funções pré-definidas que podem ser utilizadas em qualquer momento do programa. Bom, no Python muitas bibliotecas elas são instaladas já com o programa, então, como por exemplo a biblioteca math, que é uma biblioteca de funções matemáticas. E para tu importar uma função específica da biblioteca, tu colocas from math e importa a função específica que tu queres. Aqui, por exemplo, eu quero a função fatorial. Então, eu vou primeiro me referenciar a biblioteca math e vou importar a função específica fatorial e vou colocar para imprimir o fatorial de 6. Eu vou ensinar agora como é que faz a importação de uma biblioteca no Python. Tirando a math, que já é uma biblioteca que vem instalada no programa, eu tenho outras bibliotecas que, como por exemplo, bibliotecas, além de funções matemáticas, a gente tem biblioteca de gráficos e também bibliotecas que vão utilizar da parte, digamos assim, que é o que a gente chama de front-end, que é, digamos assim, a parte mais visual de um programa. Aqui eu vou ensinar, de maneira genérica, a importar uma biblioteca que a gente utiliza muito para criação de programas, da parte front-end de programas, que é o PySimpleGui. Então, antes de eu importar aqui, eu vou ir bem aqui nessa aba. Eu tenho aqui o PyConsole, aqui onde eu executo o programa, e a gente vai em Python Packages. Aqui a gente vai digitar PySimpleGui. E a gente vai colocar aqui para instalar a biblioteca. Então, quando eu quiser fazer a utilização de alguma biblioteca, eu faço esse processo. Aqui, eu quero me utilizar da biblioteca math. Vou colocar para imprimir pi.
antes, que π não é definido, porque antes eu preciso colocar math ponto π. Aqui ele vai imprimir o meu valor de π. Se eu quiser, por exemplo, imprimir math cosseno de 45, ele vai imprimir aqui para mim. Se eu quiser, por exemplo, imprimir tangente ou seno, vou colocar aqui, seno de 45. Aí ele vai imprimir aqui para mim. Como foi visto no exemplo, eu queria imprimir um fatorial. Então eu chamo from math import fatorial. O fatorial de 2, por exemplo, que é 2. Imprimir o fatorial, por exemplo, de 6, que foi o que a gente viu no exemplo, 720. É assim, então, que a gente faz a importação de uma biblioteca. Vou fazer um exemplo de aplicação em que a gente vai tá fazendo as equações de cortante de momento fletor em uma viga biapoiada com uma carga concentrada bem no meio da viga. Aqui a gente vai utilizar as bibliotecas SymPy e o NumPy. A gente mudou um pouquinho o programa que a gente estava utilizando. Agora a gente está utilizando o Colab. O Colab ele pode ser utilizado diretamente no Google, em que ele é um compilador do Python. Então ele pode ser utilizado sem precisar importar nenhum tipo de biblioteca. Inclusive ele é bem mais rápido que o próprio PyCharm. Então pode ser uma alternativa também para quem não tem um computador tão rápido ou também está tendo dificuldade para importar as bibliotecas. Aqui a gente vai estar criando uma variável que a gente vai chamar de carga. Essa carga ela vai receber um float e que a gente vai perguntar para o usuário, vai pedir para o usuário inserir um valor de carga em kilonewton. Aqui a gente vai inserir uma outra variável que é o comprimento da viga, em que essa variável também vai receber um float e vai perguntar para o usuário o valor do comprimento da viga. Aqui a gente vai criar uma variável x e essa variável x ela vai receber, a gente vai utilizar a biblioteca SymPy para a gente atribuir esse x aqui como se fosse um símbolo de x como uma string, só porque a gente está aplicando aqui na equação como um valor da distância, no caso do comprimento da viga. Aqui a gente vai inserir, vou usar o exemplo de 10 kN, que é uma carga concentrada bem no meio da viga. Vou utilizar o valor do comprimento de 5 metros. E aqui ele vai estar executando a reação de apoio. Então a reação de apoio no ponto A vai ser igual a carga dividido para 2, vai metade do valor para cada lado. E a reação B vai ser também a carga dividido para 2. Na minha cortante, na minha equação, eu vou ter a minha reação e menos a minha carga, que quando a gente estiver trabalhando na conversão de esforço cortante, tudo que tiver para cima vai ser considerado positivo e o que tiver para baixo vai ser considerado negativo. Aqui o meu momento fletor, a minha equação vai ser a minha reação A, vai ser positiva, vezes a minha distância. Aqui eu vou utilizar o meu x, porque eu atribuí ele como um símbolo, então para eu ter como um valor de equação, eu vou imprimir na tela a equação de momento fletor multiplicado pelo meu símbolo de x. Aqui eu criei uma outra variável que eu vou imprimir
o meu valor absoluto do meu momento fletor. Aqui eu utilizei a minha reação A vezes o meu comprimento da viga dividido por 2. Então, aqui eu utilizei nesse exemplo a minha equação de momento fletor e cortante bem no centro da minha viga. Então, aqui eu tenho as minhas reações A e B, a minha equação cortante no meio da minha viga, que vai ser menos 5, a minha equação do momento fletor, que vai ser 5x, e o meu momento fletor, que vai ser 12,5 kN vezes metro. Bom, e agora o nosso desafio para ser entregue como atividade é justamente criar um programa similar ao que foi visto anteriormente, em que eu tenho uma carga distribuída de 10 newtons por metro ou quilonewtons por metro, e eu tenho um vão de 5 metros. Aqui a gente vai ver uma aplicação em que eu vou atribuir aqui o valor de carga, vou mudar aqui de quilonewton para quilonewton por metro. O meu comprimento da viga vai continuar como uma variável. Eu posso atribuir também o x como um símbolo. Aqui eu vou ter que criar uma variável em que eu vou calcular a minha resultante. E para eu poder também criar outra variável que tenha a minha resultante dividido por 2. Aqui na minha equação cortante eu vou também variar, porque vai ser uma carga distribuída e ela vai variar ao longo do vão. E aqui também no meu momento fletor eu vou ter uma variação e eu vou ter uma função quadrada. Bom, o desafio é justamente fazer um programa similar a esse, mas para uma viga com uma carga distribuída. Então eu vou querer também que tenha as reações, tanto no ponto A quanto no ponto B, a minha equação da cortante, a minha equação no momento fletor e a minha resultante no meio do vão.